Os milagres de Moisés. Há milhares de anos, ao longo da bacia do rio Nilo, no continente africano, floresceu com esplendor deslumbrante uma poderosa civilização chamada Egito. Pirâmides imponentes pareciam perfurar o céu, templos magníficos eram erguidos, e o rei conhecido como Faraó exercia poder absoluto como um deus. Por trás da glória dessa civilização brilhante, uma escuridão profunda, invisível para a maioria das pessoas, se espalhava. Dentro dessa escuridão, a dolorosa história de um povo começava silenciosamente. Há muito tempo, uma grande fome atingiu a terra de Canaã, e o povo de Israel fugiu para o Egito para sobreviver. Por meio da maravilhosa providência de Deus, José havia se tornado governador do Egito e os acolheu. No início, estabeleceram-se nessa terra fértil como convidados honrados, recebidos com calor. Mas, com o passar do tempo, a situação começou a mudar lenta, porém certamente. Uma nova dinastia surgiu no Egito, governada por reis que não conheciam José. O novo faraó passou a olhar para os israelitas, que cresciam e se fortaleciam, com suspeita e medo. Espalhou-se no palácio a ideia de que eles poderiam se unir aos inimigos do Egito e ameaçar a nação. Esse medo logo tomou forma como uma política de opressão severa. Os israelitas foram subitamente forçados a trabalhos pesados e reduzidos à miserável condição de escravos. Sob o sol escaldante, passavam o dia inteiro fabricando tijolos e carregando pedras pesadas para as obras do faraó. Com seu suor e sangue, o poder do Egito crescia a cada dia, enquanto a liberdade deles desaparecia. Ainda assim, no fundo de seus corações, uma pequena chama de esperança continuava acesa. Mesmo sob trabalho brutal, o número dos israelitas continuava a aumentar. Sentindo uma ameaça ainda maior, o faraó finalmente emitiu uma ordem aterradora para lançar todo menino hebreu recém-nascido no rio Nilo. Foi uma tentativa cruel de apagar uma geração inteira e destruir o futuro da comunidade. Eles eram chamados hebreus, isto é, o povo que atravessou o povo de Israel ligado a Deus por uma aliança. Naquele tempo sombrio nasceu um filho a um casal israelita chamado Amrão e Joquebede. Esse menino se tornaria Moisés, o grande líder que guiaria Israel à liberdade. Moisés tinha um irmão mais velho eloquente, Arão, e uma irmã sábia e corajosa, Miriam. Mesmo sob a ameaça da morte, essa família confiou em Deus e decidiu proteger a vida da criança. Depois de esconder o bebê por 3 meses, Joquebede já não podia mais ocultá-lo. Ela teceu cuidadosamente um pequeno cesto de juncos e o vedou para que a água não entrasse. Em seguida, colocou delicadamente seu filho amado dentro e pôs o cesto entre os juncos do rio Nilo. Não foi um ato de desespero, mas uma escolha de fé que confiou totalmente a vida da criança a Deus. De longe, Miriam observava em silêncio, acompanhando o destino do cesto. Nesse momento, a princesa do Egito desceu ao rio com suas servas para se banhar e descansar. O choro fraco de um bebê vindo dos juncos fez a princesa parar. Um momento que mudaria o destino de todo um povo se aproximava silenciosamente. A princesa encontrou o bebê chorando no cesto e reconheceu imediatamente que era um menino hebreu. Mesmo assim, a compaixão foi o primeiro sentimento que surgiu em seu coração. Nesse instante, Miriam avançou corajosamente e se ofereceu para encontrar uma ama hebreia. De modo surpreendente, essa ama era a própria mãe da criança, Joquebede. Depois que a criança foi desmamada, a princesa a adotou formalmente como seu filho. Ela lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu protegido como príncipe no palácio real do Egito. No entanto, sua vida já se desenrolava dentro do plano especial de Deus.
Como príncipe, Moisés recebeu a melhor educação em saberes, política e artes militares. Ao mesmo tempo, por meio de sua mãe que o amamentara, aprendeu sobre o Deus dos Hebreus. Entre o esplendor da vida no palácio e o sofrimento de seu povo oprimido, cresceu nele um profundo conflito interior. Esse conflito tornou-se a semente que um dia mudaria completamente o rumo de sua vida. Certo dia, Moisés testemunhou um oficial egípcio maltratando brutalmente um escravo hebreu. Sem conseguir conter a ira, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Quando esse ato se tornou conhecido, o faraó procurou matar Moisés. Moisés abandonou a vida no palácio e seu status real e fugiu para o deserto de Midian. No deserto de Midian, Moisés casou-se com Zípora, filha do sacerdote Jetro, e passou a viver como pastor. Longe do esplendor do palácio, sua vida tornou-se tranquila e exigente. Moisés passou 40 longos anos no deserto refletindo sobre sua vida. Esse tempo foi a preparação de Deus conduzindo-o a um novo chamado. Um dia, enquanto guiava seu rebanho, Moisés chegou a Horebe, o monte de Deus. Um arbusto ardia intensamente, mas não se consumia. Do meio das chamas, o próprio Deus chamou Moisés. Ele recebeu uma missione sagrada para conduzir os israelitas sofredores para fora da escravidão. Moisés disse a Deus com sinceridade que não era eloquente e se sentia incapaz. Então Deus disse que seu irmão Arão iria com ele para ajudá-lo. Quando Moisés recebia as palavras de Deus, Arão as anunciava ao povo. Assim, os dois irmãos se apoiaram e cumpriram juntos a missão dada por Deus. Seguindo a ordem de Deus, Moisés e Arão retornaram ao Egito após 40 anos. Eles se colocaram com ousadia diante do faraó e declararam claramente: "Deixe o meu povo ir." Mas o faraó recusou teimosamente a exigência. O sofrimento dos israelitas apenas aumentou. Deus enviou 10 pragas sobre todo o Egito, uma após a outra. As águas do Nilo se transformaram em sangue, e rãs, piolhos e enxames de moscas encheram a terra. O gado morreu, surgiram feridas dolorosas e o granizo e os gafanhotos destruiriam plantações e campos. Por fim, depois que uma escuridão profunda cobriu a terra, veio a praga mais terrível e todo primogênito morreu. Após a 10ª praga, o faraó finalmente permitiu que o povo hebreu deixasse o Egito. De dia, uma coluna de nuvem ia adiante deles, mostrando o caminho e protegendo-os do sol ardente. De noite, uma coluna de fogo aparecia, iluminando o caminho pelo deserto escuro. Isso era uma prova clara de que Deus estava sempre com eles, guiando pessoalmente a jornada. Com o passar do tempo, o faraó lamentou profundamente ter deixado o povo hebreu partir. Ele próprio liderou um vasto exército egípcio, incluindo 600 carros de guerra escolhidos em perseguição. Do outro lado do deserto, o estrondo das rodas dos carros e o som dos cascos se aproximavam. O medo e a ansiedade voltaram a se espalhar pelos rostos do povo hebreu. À frente deles estava o interminável Mar Vermelho, e atrás o exército egípcio bloqueava completamente o caminho. Sem ter para onde fugir, os hebreus foram tomados pelo pavor e voltaram suas queixas contra Moisés. Tremendo de medo, clamaram perguntando por que haviam sido trazidos ao deserto para morrer.
Naquele momento, quando a esperança parecia ruir, toda a comunidade foi abalada pela dúvida e pelo desespero. Moisés clamou ao povo, dizendo que não tivesse medo. Deus ordenou que ele erguesse o cajado e estendesse a mão sobre o mar. Durante toda a noite, um forte vento oriental começou a soprar. As águas do Mar Vermelho se dividiram para a esquerda e para a direita, e um caminho impossível para a força humana começou a se abrir. As águas se erguiam de ambos os lados como paredes sólidas, e um caminho de terra seca surgiu no meio do mar. Os hebreus avançaram passo a passo, conduzindo idosos, crianças e até seus rebanhos. O medo e o temor se misturavam, mas seus passos não cessaram. Essa marcha de fé continuou durante a longa noite em direção à outra margem. O exército egípcio não parou, e os seguiu para dentro do mar dividido. Carros e cavalos correram entre as águas, mas afundaram na lama, as rodas se soltaram e o caos se espalhou. Nesse momento, quando Moisés estendeu novamente a mão por ordem de Deus, as águas retornaram de uma vez. Os carros e o exército foram completamente cobertos e nenhum deles sobreviveu, pondo fim definitivo à perseguição. Na outra margem, os hebreus finalmente confirmaram sua completa liberdade. Eles não eram mais escravos do Egito, mas um povo em aliança com Deus. Com o passar do tempo, a comunidade seguiu em direção à terra prometida de Canaã e construiu uma nova vida. Sob a orientação fiel de Deus, o medo se dissipou, e uma nova vida de paz começou.